Cara, esse lance, a gente tá agora, os principais aplicativos, por assim dizer, que estão bombando direto, só se fala dessa parada, não sei o quê, ChatGPT, Midjourney, né? Eu imagino que pra vocês, nenhum dos dois seja novidade, assim, vocês já sabiam que... Já devia ter uma ferramenta dessa mais underground antes, né? Como é que Com certeza. Se você pensar no GPT, a gente está no GPT-3, então as versões anteriores já estavam sendo construídas. E agora, qual é a diferença? A gente podia começar falando isso, né? Por que agora bombou? Se a gente está falando disso há um tempão, se já existe o GPT, a versão 3, se a gente já viu essa evolução... O ChatGPT colocou a inteligência artificial na mão das pessoas. Antes do ChatGPT, toda essa inteligência ou toda essa utilização, ela tinha que ser feita por gente mais nerd ou tinha que ser feito por empresas. Então, eu brinco que a gente está vivendo uma era da IA 2.0. É que nem o Web 1.0, você tinha as empresas fazendo site e as pessoas usavam o site que as empresas faziam. O Web 2.0, você começa a ter ferramentas que as pessoas começam a utilizar, redes sociais, blog, etc. E isso foi o que explodiu com o uso da internet. A gente tinha a IA 1.0, que eram as empresas utilizando, já faz muito tempo, inclusive, que elas estão utilizando. A partir de janeiro desse ano, quando o ChatGPT ficou disponível para as pessoas, o poder passou para a mão, democratizou o uso da inteligência artificial, passou para a mão das pessoas. Todo mundo começou a usar. E aí que começou a preocupação, porque aí todo mundo começa a utilizar de 1000 maneiras distintas, algumas não tão legais quanto outras. Muita gente não sabe o que está fazendo, não sabe como está utilizando, está usando de maneira inadequada. E aí começa a discussão de ética, de utilização, se pode ou não pode. E aí é professor proibindo de fazer trabalho que não seja com isso. Não pode ser, tem que ser à mão, porque não vai usar o ChatGPT. Os alunos usando o ChatGPT junto com impressão 3D para burlar o professor. Então aí começa essa discussão, né, que é repeteco de outras discussões que a gente já teve em outros momentos. É verdade. Toda vez que a gente tem uma tecnologia nova chegando, todo mundo pira. Isso. Né? Quando vem a internet, todo mundo pirou. Isso. Né? Mas, essa IA 2.0 que você está chamando, ela não tem o poder de impacto de transformador que a internet tem. Ou tem? Maior. É mesmo? Maior. A gente está vivendo a ponta do iceberg de uma revolução cognitiva gigantesca, provavelmente a maior da história, né? Se a gente pensar, a gente já passou por algumas revoluções cognitivas muito importantes. O livro foi uma delas, não sei se delas, né? O Álvaro com certeza sabe disso. Antes do livro, as pessoas não liam silenciosamente com a cabeça delas, né? As leituras eram feitas, faladas, em grupo, etc. A partir da hora que você começa a ler sozinho e falar com você mesmo durante a leitura, e você consegue ler um monte de livro, que eles começam a ser produzidos, isso populariza, democratiza, de alguma forma, né, ao longo de alguns séculos, o conhecimento. A internet, depois do livro, a gente teve a renascença no meio do caminho, ok? Mas em termos de atingir muita gente, a internet teve o mesmo efeito, né? Você começa a ter conhecimento para todo mundo o tempo todo, etc e tal. Agora você tem uma inteligência que te ajuda, uma inteligência que ainda está no começo, que te ajuda a fazer muito mais rapidamente vários trabalhos cognitivos, né? Quem usou, não sei se você já usou. Cara, eu usei para fazer umas perguntas muito idiotas, só para ver se manjava mesmo, entendeu? Aí a maioria das perguntas que eu fazia, eu falava, cara, eu sou só uma inteligência artificial, não tô preparado a responder questões filosóficas da humanidade, cara. Que é as perguntas assim mais arrombadas que eu fiz, pra ser sincero, tá? E tem o lance, e me ajudem aí, por que o ChatGPT, ele só tem o banco de dados até 2021 e por que é um perigo ele estar conectado à base de dados que a gente tem hoje? Não, na realidade, um dos desafios... vamos voltar um pouquinho, né? Não existe inteligência sem dados. Não existe. Nem no nosso cérebro e nem artificial. Então, por exemplo, se a gente tivesse um cérebro incrível, né? Mas ele não tem memória e ele não tem como capturar dados sensores, que são os nossos sentidos, você não tem que processar. Então, essa combinação de qualidade do processamento e a qualidade e o volume de dados que você tem ajuda para você ter inteligência. Quando a gente vai para a inteligência artificial, qual é um dos grandes desafios que as inteligências artificiais anteriores... Você já ouviu falar do chat anterior, que várias marcas ofereciam, que também são chats inteligentes. Aqueles que você está falando, daquelas interações de Instagram e tal. Isso, chatbots que você colocava lá. O desafio deles é que você tinha que treinar. Então, para um banco, era fácil, que o banco tem milhares e milhares de interações por dia com pessoas. Isso treina a plataforma.
Quando você pega uma empresa menor, você tem que treinar com as características da sua empresa. Então, se você não tem dados, você não consegue treinar machine learning. Aí vamos para o ChatGPT. O ChatGPT, ele foi treinado, estudou, ou capturou, não só livros, modelos, dados, blá, 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 de montão. Então, ele tem uma base gigantesca que foi até 2021, não porque é perigoso vir até 2022, 2023, é porque é o recorte que foi feito. E ele entrou em experiência. Tanto que quando você entra no ChatGPT, está escrito lá que ele está ainda em beta, ele está treinando, que não sei mais o que, para você reportar erro, ajudar a consertar, etc. Esse é um modelo de aprendizado. Na realidade, em 2020, que foi durante a pandemia também, quando o GPT foi lançado, e a gente que trabalha, ou estuda, está relacionado com essa área, viu, ele já tinha resultados incríveis para quem tinha acesso para poder utilizar. Quando eles viram que o resultado era bacana do que ele trazia, em 2021 eles falaram, bom, se ele traz isso escrito, por que a gente não começa a tentar fazer ele desenhar também, fazer imagens? Foi quando veio o Dali. O Dali ficou famoso no TikTok, todo mundo utilizando, etc e tal. Demorava pra cacete pra produzir uma imagem. Isso, ou fazia um monte de bobagem também, né? O Dali tinha muito mais erro, na minha opinião, do que tem o ChatGPT agora com os textos, né? E a partir daí, em 2022, a tecnologia continuou evoluindo e eles colocaram, disponibilizando o GPT, formato de chat, para todo mundo, no finalzinho de 2022 e início de 2023. Aí as pessoas começaram a usar e assim, foi a ferramenta que mais rapidamente atingiu 1 milhão de pessoas, não sei mais o quê, papapá. Por quê? Porque você começa a perguntar muita coisa para ela e ela realmente responde fazendo sentido. Porque muitas das ferramentas de IA que a gente testava antes, você falava, cada 10 coisas que você faz, 9 eram aquelas respostas bobocas, ou muito ruins. Você conversa, ela não entende. Ou seja, não era útil. Agora não. Agora, para cada 10 perguntas que você faz, ele responde as 10. Ele pode ter... E a gente pode conversar depois, para não ficar monopolizando aqui, mas a gente pode conversar quando que está ruim isso, quando não é, quais são os riscos, mas é justamente porque ele responde bem que a gente começa a utilizar bastante. E é justamente porque ele responde bem que a gente corre o risco de acreditar em tudo que ele coloca, Então, esse é o grande problema que eu acho que todo mundo começou a ficar preocupado, qual é o limite dessa utilização? E se isso é apenas o começo, onde a gente vai parar,